Você já ouviu falar em holding, mas não sabe qual tipo escolher, correto? Uma holding sociedade limitada é mais simples? Uma holding sociedade anônima protege mais o patrimônio? Qual delas paga menos impostos? Hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas as diferenças entre esses dois tipos societários de holding, a sociedade limitada e a sociedade anônima. E principalmente, vou te ajudar a escolher qual faz mais sentido para você. Fica até o final, porque lá no final eu vou te revelar uma estrutura jurídica que ninguém fala, mas é muito barato e pode proteger muito o seu patrimônio em várias hipóteses. Mas antes, se você já tem seu patrimônio, está construindo seu patrimônio, não deixa de se inscrever aqui no canal para que você não perca uma informação sequer e não corra, obviamente, o risco de perder grana por não ter uma informação que eu disse aqui. Esse é o programa Riqueza Protegida. Aqui eu te ajudo com estratégias essenciais para proteger o patrimônio que você está construindo ou que já construiu. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você já tem uma holding ou você está pensando em abrir? E por quê? O que vem na sua cabeça? Qual que é a sua ideia por isso? Eu acho que você saber por que você quer constituir uma holding é o maior passo que você pode dar para realmente constituí-la ou não. E agora vamos entender de vez por todas as diferenças entre holding no tipo societário, sociedade limitada, e holding no tipo societário, sociedade anônima. A primeira coisa, antes de falar sobre tipo societário, é que holding não é um tipo societário. Holding não possui nenhuma regulamentação aqui no Brasil. É um conceito importado dos Estados Unidos. Isso acontece porque holding é uma estrutura jurídica, mas para formalizar essa estrutura jurídica, você precisa escolher um tipo societário. E holding não é um tipo societário. Holding pode ser constituído sob a forma de sociedade limitada ou sob a forma de sociedade anônima. Poderia até ser sobre alguma outra forma, mas não faria o menor sentido lógico, sabe? Quer dizer, assim, não tem impedimento, só não tem lógica. Mas, Franco, você falou muito sobre tipo societário. O que é tipo societário? Basicamente, tipo societário é aquilo que define as regras da empresa. Como funciona a responsabilidade de cada sócio, como é feita a distribuição dos lucros, como são pagas as obrigações e os tributos, como os sócios se relacionam com a sociedade, como os sócios se relacionam com terceiros. A escolha do tipo societário é fundamental para uma holding, porque impacta diretamente nos custos, nas obrigações e até mesmo na proteção patrimonial. Impacta também no planejamento sucessório. E agora que a gente já entendeu o que é tipo societário, a gente consegue comparar melhor sociedade anônima e sociedade limitada. Só para poder deixar claro, tá? É você que escolhe qual tipo societário que você quer. É você, não é o governo, não é o papagaio, não é o contador, não é o seu advogado, não é ninguém, é você que escolhe. Exatamente porque tipo societário é uma livre escolha. Então é você que pode escolher entre sociedade limitada ou sociedade anônima. Ou, sei lá, sociedade em nome coletivo, sociedade em conta de participação ou qualquer outro tipo societário. O tipo societário, ele tem alguns critérios objetivos que estão regulamentados na nossa legislação. E você não precisa saber disso. Quem precisa saber disso é o seu advogado. O que você precisa saber é que no macro, na grande parte, existem algumas diferenças essenciais entre sociedade limitada e sociedade anônima. E Franco, por que só essas duas fazem lógica? Porque só essas duas protegem o teu patrimônio pessoal. Se você escolher qualquer outro tipo societário, que são menos conhecidos do que esses dois, você corre risco de perder tudo que você tem porque esse negócio deu errado. Mas quando você escolhe sociedade anônima ou sociedade limitada, você corre risco de perder só o que você investiu. Se você investir 100, você corre risco de perder só o 100. Se você investir 1000, só o 1000. Claro, tem uma pequena diferença aqui entre sociedade anônima e sociedade limitada, que, no caso da sociedade anônima, o seu risco é só sobre a sua participação. Na sociedade limitada, o seu risco é sobre o capital social. Então você assume risco também pelos seus sócios. Mesmo assim, nas duas, a responsabilidade é limitada a um determinado montante. E é isso que faz com que esses dois tipos societários sejam a sua escolha mais sensata e mais correta para constituir uma holding. Então, agora que você está com esse conceito na cabeça, vamos falar primeiro da sociedade limitada para você entender. Depois a gente fala da sociedade anônima, tá? Sociedade limitada é o tipo societário mais comum no Brasil. Ela pode ser utilizada para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa, inclusive para constituir uma holding. Na sociedade limitada, o capital social é dividido em cotas e os sócios têm responsabilidade solidária limitada ao valor do capital social. Falando em outras palavras, se o capital social já tiver sido todo integralizado, você não corre risco nenhum mais. Os sócios não respondem mais com nada do seu patrimônio pessoal, se não até aquele limite. Então, se o capital social é de 1, foi integralizado só 80 centavos, sobre R$20 todos respondem. E quais são as principais vantagens da sociedade limitada para uma holding? Menos burocracia. As regras de administração mais simples são maravilhosas na sociedade limitada. O custo é mais baixo, menor custo de constituição, manutenção, contabilidade, tudo. Distribuição de lucros flexível, quer dizer, os sócios podem decidir repartir
a sua participação de lucro em proporção diferente da que eles têm. Quer dizer, imagine que cada sócio tem 50% de participação no capital social. Eles podem definir que um deles vai receber 80% do lucro e o outro 20%. Isso é totalmente possível na sociedade limitada. E, por fim, menos obrigações contábeis. Na sociedade limitada, não é necessário registrar a ata de assembleia, não é necessário registrar nada no nome. Mas olha só, nem sempre a sociedade limitada é a melhor escolha. Em alguns casos, vale a pena optar por uma sociedade anônima. Eu, Franco Mazieiro, sou um fã das sociedades anônimas. A Lei 6.404 é uma lei clara, que todo mundo que trabalha com ela já sabe o funcionamento e as regras. Então funciona muito bem, funciona fácil, mas as regras, elas são bem diferentes da limitada. Aqui o capital social não é dividido em cotas, mas em ações, e os acionistas podem vender ou transferir suas ações com muito mais facilidade do que na sociedade limitada. Além disso, a responsabilidade dos acionistas, ela é restrita apenas à sua participação, nada de sócios, nenhuma relação de sócios. Além disso, outra vantagem, uma das principais vantagens da sociedade anônima, é que você tem maior facilidade para organizar a sucessão. Ela permite, por causa da regra da 6.404, que algumas ações não tenham direito de voto. Então você pode colocar, por exemplo, o herdeiro que gosta só de perturbar sem voto. Ele não vai palpitar em mais nada, só vai receber lucro. Olha que maravilha. Por outro lado, você pode colocar para aquele herdeiro que estava ali todo dia no batidão, participação em votos nele. Outro benefício muito forte é a possibilidade de uma maior descrição do quadro societário. Na sociedade limitada, se quer saber quem são os sócios, é só pegar o quadro societário e tá ali. Na sociedade anônima, apesar dos sócios não serem anônimos, é muito mais difícil de saber quem eles são. Então é possível manter um quadro societário muito mais sigiloso. Não anônimo, mas muito mais difícil de se identificar quem são os sócios. E por final, uma estrutura melhor, mais apropriada para grandes patrimônios. A sociedade anônima, ela é feita para grandes operações. Então ela é muito legal. Só que cuidado, porque as sociedades anônimas, ela tem um custo mais caro que a sociedade limitada. Tem regras societárias mais rígidas, diferente da limitada, que tem muito mais liberdade. Você, nesse momento, pode até estar se perguntando, qual é melhor? Tem alguma delas que eu pago menos imposto, menos tributo? Não há uma resposta certa para nenhuma das duas perguntas. Depende do caso. Caso a caso é das análises que são imprescindíveis. Então não é possível afirmar qual é a melhor, qual paga menos carga tributária. De forma geral, pode ser que uma sociedade limitada tenha a possibilidade de pagar menos tributos, porque a sociedade limitada permite, por exemplo, alguns tipos de regime tributário que a SA não tem. Então pode acontecer, mas de toda forma precisa-se analisar direito o caso concreto e qualquer uma das duas protege o seu patrimônio. Você se recorda que lá no começo do vídeo eu disse que eu ia trazer para vocês uma estrutura societária mais barata e que poderia funcionar em muitas hipóteses? É isso mesmo, trata-se da SCP, Sociedade em Conta de Participação. É uma estrutura jurídica que quase ninguém conhece. Todo mundo já viu, mas quase ninguém conhece. Quase como cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu, sabe? A SCP diferencia da sociedade limitada e da anônima porque ela não tem o registro. Mas esse não é o foco do nosso vídeo de hoje. Se você quiser saber mais, inclusive, sobre a SCP, escreve aqui embaixo. Franco, grava um vídeo sobre a SCP e eu faço um vídeo exclusivo sobre isso que pode te ajudar muito em relação ao seu patrimônio, proteção patrimonial principalmente. Para você não correr risco de perder quaisquer informações e pior, perder dinheiro, se inscreve no canal agora mesmo. Te vejo no próximo vídeo.